muita satisfação, mais um Café com Pecuária. Hoje a gente está recebendo aqui o Maurício Lerro, que além de um cliente, também é um parceiro da iRancho. Vou falar um pouquinho sobre ele. O Maurício ele já tem 35 anos de experiência em nutrição animal, manejo de pastagens, é especialista em aumento de performance em projetos de confinamento e em sua trajetória ele tem formação na FASU, tem especialização com produção de gado de corte, pós-graduação em gestão de confinamentos, experiência internacional nos Estados Unidos e Canadá e tem aí atendido o Brasil todo com muita expertise. Beleza? Então, estamos trazendo aí para vocês uma pessoa de extrema referência nessa área de confinamentos, aproveitando que a gente fez um lançamento muito importante agora, que é o novo confinamento. O Café com Pecuária é um momento que a nossa equipe se reúne para falar sobre pecuária, para todo mundo sempre estar nesse contexto, cada vez mais se especializando para trazer esses conteúdos para o nosso cliente, que é o pecuarista. E essa reunião agora está sendo aberta, né? A gente não está só entre equipes aqui, mas também aberta a clientes, parceiros. E é basicamente isso. Vamos deixar, o Maurício prefere que as dúvidas sejam de forma dinâmica, então, tendo alguma dúvida, pode levantar a mão aqui na chamada, aí eu vou conduzindo para responder as perguntas. E, Maurício, pode compartilhar sua tela, fica à vontade, a casa é sua. Vamos dar seguimento nessa reunião, beleza? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, de passar um pouquinho da nossa experiência aí. E assim, sem muita cerimônia, né? Então, tudo que vocês precisarem perguntar, se eu estiver vendo a minha tela, provavelmente eu não vou estar vendo vocês, tá? Na hora que eu compartilhar. Então, aí vocês podem entrar com áudio sem problema nenhum, tá? Sem frescura, como diz o outro. Eu já esqueci, a janela ou tela? Vamos tentar a tela. É a tela mesmo. Tá Apareceu mostrando para certinho o vocês? slide. Isso aí. Tá. Então, assim, quando eu fui convidado para falar sobre nutrição estratégica, eu fico muito confortável de falar sobre isso, porque, assim, a pecuária depende de estratégia, né? Então, deixa eu só ver porque... mudou. Então, vamos falar sobre nutrição estratégica. Eu sou zootecnista, tá? Formado pela FASU. A Milena fala que 35 anos, eu acho que é muito, né? Vai ficar parecendo velho. E eu sou consultor autônomo. Eu não represento nenhuma empresa de nutrição, tá? Eu tenho especialidade em nutrição e sou especialista em aumento de performance na área de nutrição de bovinos de corte, leite, e sou extensionista. Eu acho legal falar sobre isso, porque eu não sou pesquisador, tá? Eu sou extensionista. E o meu papel é pegar a literatura, né, a pesquisa, e trazer para o campo. Então, eu tenho que fazer a ponte entre a pesquisa e o produtor rural. Atendo diversas regiões do Brasil, Rondônia, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, São Paulo. E vamos lá. Eu coloquei esse tabuleiro de xadrez para falar de nutrição estratégica, que realmente a nutrição tem que fazer exatamente isso. Só que qual que é o problema da pecuária? Quem dá o primeiro movimento, quem faz o primeiro movimento na peça de xadrez, não somos nós. É o clima, é o tempo, é a chuva, é a seca, é a falta de capim. Então, a gente tem que estar sempre esperando o primeiro movimento e aí agindo e reagindo, né? Por isso que eu chamei de nutrição estratégica. Tá? E um outro detalhe é que ela é multifatorial e plurianual. Então, ela depende de vários fatores e cada ano é diferente do outro. Eu trouxe aqui um índice pluviométrico de um cliente nosso que é da Bahia. Tá? Então, a gente olhar nesse gráfico, fica fácil entender, né? Por exemplo, em janeiro, a média de 20 anos é 160 milímetros. Fevereiro cai para 130, depois 150, e vai entrando na seca. Mas isso aqui é uma média. Então, quando a gente pega...
Quando eu pego, por exemplo, os últimos 10 anos dos 4 primeiros meses do ano, a média é 157. Mas olha a variação pluviométrica que teve em cada ano e em cada mês. Então, por isso que eu falo que a nutrição é estratégica e a gente tem que esperar o primeiro movimento para depois a gente fazer o movimento nosso. Então, assim, a variação durante o ano é muito grande. Eu peguei lá para essa região, de acordo com o número de dias, temperatura média, índice pluviométrico médio, número de horas de luminosidade no dia, eu consigo calcular, por fórmulas, a capacidade de suporte, o potencial da capacidade de suporte de cada mês. Então, olha o quanto varia durante o ano, né? Em janeiro, eu poderia trabalhar com 3,9 UA por hectare, e aí vai 3,2, 3,7, 2,1. Isso vai variando de acordo com cada mês, ligado sempre à temperatura média e o índice pluviométrico da região. E quais as estratégias que nós temos para fazer, para usar nos clientes nossos? O mais básico é o sal mineral, que consome em torno de 0,03% do peso vivo. Um animal aí de 100 quilos vai comer 30 gramas, 200 quilos 60, 390 e assim por diante. Na mesma linha, nós pegamos sal mineral e colocamos um aditivo. Eu não vou entrar em detalhes de aditivos, mas é o sal aditivado, onde o consumo é o mesmo sal do sal mineral, que é 0,03% do peso vivo também, só que ele, por ter um aditivo, ele potencializa o ganho nas águas. Essa é uma estratégia que nós estamos dando muito no verão, tá? Que é o sal aditivado no verão, e temos conseguido ganhos aí na ordem de 800 gramas a 1 quilo, com baixo investimento, tá? Mas seria o segundo passo da estratégia. Depois do sal aditivado, que a gente usa muito no verão, a gente entra no sal ureado. O sal ureado também é uma tecnologia, né? A gente coloca ureia, às vezes ureia protegida também. O consumo é baixo também, que é 0,03% do peso vivo, e é mais recomendado para a fase de transição água seca, tá? Ou se a pessoa não tem estrutura para avançar na estratégia, nós podemos usar o sal ureado durante o inverno também. Depois do sal ureado, a gente entra no proteico adensado. O proteico adensado já é um proteinado de baixo consumo, tá? Normalmente ele tem em torno de 20% de proteína, e o consumo dele é o dobro do sal mineral. O que significa que o animal que lamberia 80 gramas do sal mineral, ele lamberia em torno de 160 gramas do adensado. Tá? Depois do adensado, nós temos o proteico energético, que daí já consome em torno de 0,3% do peso vivo. Isso faz com que eu consiga acelerar minha recria, isso é bem legal também, mas é usado em algumas situações, não sempre. E depois disso a gente entra em ração. A ração ela pode variar aí de meio até 1, podendo chegar até 1,5% do peso vivo. Na recria, eu não passo de 1%, que é justamente para eu não achatar o peso à maturidade. Eu não quero que o animal comece a depositar gordura muito cedo. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que essas estratégias, elas têm que ser sempre crescentes, tá? Eu não posso vir do proteico adensado e voltar para o ureado, chegar no proteico energético e voltar no sal aditivado. O ideal seria que a nutrição que ela seja sempre crescente. Tanto é que eu tenho muito medo, pessoal que faz creep feeding, né, que eles usam creep feed para bezerros em amamentação, porque qual vai ser a estratégia que eu vou usar após desmama? Então, se eu venho com um bezerro no creep, e aí eu desmamo esse animal, e eu volto ele num sal mineral, com certeza, boa parte do que ele ganhou na fase de amamentação, ele vai perder durante a recria. Principalmente porque, normalmente, a gente desmama um bezerro na boca da seca, né? Quais os critérios que eu uso nas minhas formulações?
Esse slide dá uma palestra inteira só dele. Porque quando eu chego numa propriedade, eu tenho que fazer todas essas avaliações para eu poder saber que tipo de dieta eu vou trabalhar. Se a propriedade não tem estrutura, eu não posso trabalhar com uma dieta muito quente ou muito desafiadora, com muita energia. Porque com certeza eu não vou ter manejo de coxo, eu não vou ter manejo de carregamento, de descarregamento. Então, aí a chance dessa dieta mais energética eu errar é grande e causar problemas como acidose, timpanismo e essas coisas. Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando eu chego numa propriedade é montar esse slide. E aí é um para cada propriedade. Então, quando eu vou observar a estrutura e capacidade operacional da propriedade, a primeira coisa é olhar a mão de obra que tem lá. Tá? Dependendo do nível da mão de obra, é o nível que eu tenho que trabalhar com as minhas dietas. Tá? Eu tenho que olhar maquinário, e no caso, se tem um vagão misturador, se é horizontal, se é vertical, se é só aquele vagão que distribui e não mistura, né? Que é aqueles vagões mais antigos, se ele tem capacidade de armazenar insumos ou se não tem, e qual o tipo de coleta de dados que ele está trabalhando no confinamento. E tudo bem se for só uma caderneta, desde que colete dados, está tudo certo. Eu tenho clientes com coleta em caderneta, a gente faz normalmente as fichas, né, para anotação, e tem clientes que têm já toda a capacidade aí de armazenar dados, com automação, com tudo isso. E aí eu vou construir o meu modelo animal. Tá? Que tipo de animal que eu vou formular? Então eu já cheguei na propriedade, olhei a capacidade da estrutura, mão de obra, aí eu vou olhar para o animal que eu vou formular. E aí eu vou ter que levar em consideração o peso e a idade, o sexo e a raça. Então, só voltando um pouquinho, peso e idade, por quê? Se eu for formular para animal jovem, a exigência de proteína e energia é diferente do animal adulto. Então, eu tenho primeiro olhar que tipo de animal que eu vou formular. Sexo e raça. Então, se é para fêmea, se é para macho, e se é Nelore, cruzamento industrial e assim por diante. Condição corporal. Se eu vou formular para um animal que está muito magro, ou se o animal que já está numa condição corporal melhor, se ele já está colocando gordura ou não. Tamanho corporal, isso é muito importante, tem um slide um pouquinho mais para frente que vai falar bastante sobre isso. Então, dentro da mesma raça, eu tenho animais de frame diferente. E o frame, ele vai me mostrar quando que esse animal vai começar a acumular gordura. E assim, ele vai diminuir o desempenho. Então, toda vez que o animal começa a acumular gordura, ele diminui a sua eficiência. Qual é o plano nutricional anterior? Então, se esse animal veio de um pasto, na seca, sem suplementação, a exigência dele é diferente do que o animal que veio das águas e com suplementação. Então, o plano nutricional anterior é muito importante na decisão minha da formulação que eu vou fazer. E a época do ano? Se eu estou na seca, verão, inverno, se está chovendo muito, se está chovendo pouco. Então, assim, o período do ano, ele interfere na minha dieta, na minha formulação, porque quando eu tenho um excesso de barro, o animal muda a forma com que ele faz o consumo. Tá? Ele muda o padrão de consumo dele. Então, se tem muito desafio do barro, ele vai menos vezes no coxo, e cada vez que ele vai, ele come um volume maior. Então, o risco das dietas no verão com barro, elas são muito maiores, e às vezes eu tenho que abrir mão de energia, aumentar a fibra, para trazer mais segurança para os animais que estão no barro. Esse ano até nós tivemos um problema com isso no cliente, onde os currais não tinham a estrutura desejada, e aí tinha muito barro chegando quase na barriga de boi, e aí eu tive que abrir mão um pouquinho da energia, aumentar volumoso, para manter a segurança dos animais. E esse é o padrão que a gente trabalha, né? Então, olha a variação
que a gente tem no campo. Então, eu preciso ver se eu vou formular para animais Nelore, animais Angus. A temperatura que eu estou mostrando aqui, 44 graus. Então, calor demais. O animal Angus, ainda nesse calor, vai ter que mudar a dieta. O barro, que nem eu falei. Se o animal, para rodeio, por exemplo, eu que faço as formulações do Paulo Emílio. Então, quando a gente formula para touro de rodeio, é diferente de formular o animal para engorda. Eu não quero que ele acumule gordura também. Ou se é para animal de leite. Então, esses são os desafios que a gente encontra no campo. E aí, quando eu falei em frame, esse slide fala sobre isso. Eu vou determinar o peso à maturidade, que está ligado ao frame. Então, eu considero, normalmente, quando o animal está com mais ou menos 26% de gordura na carcaça. E essa tabela dos pesos, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse ou não, mas o próprio zebuíno, de acordo se ele é um macho inteiro ou não castrado, se ele é um macho castrado ou se é fêmea. Então, o peso à maturidade, que é quando ele vai começar a alcançar os 26% de gordura na carcaça, são completamente diferentes. E se eu comparar o macho inteiro Nelore com o macho inteiro de cruzamento industrial, o peso à maturidade também é diferente. Só lembrando que esse aqui é o peso do corpo vazio, então é o peso em jejum, né? Então isso aqui seria em torno de 570 quilos, mais ou menos. Então, lembrando que para cada tipo de animal, eu normalmente separo em 3 categorias diferentes: zebuíno, cruzado corte e cruzado leite. Então, dentro de cada tipo genético, eu tenho ainda a variação de castrado, não castrado e fêmea. E aqui mostra um quadro justamente com a composição química do peso vivo em jejum sob diferentes condições corporais. Então, por exemplo, quando a gente começa um confinamento, normalmente esse animal está com score de condição corporal 3, ou próximo de 3. Então, por aqui eu sei quanto que ele tem de gordura na carcaça, quanto de proteína, mineral, água, a exigência de mantença que eu uso, e qual seria o rendimento de carcaça usado para esse animal, que é o que eu uso na formulação no início do confinamento. Se eu tiver um animal muito magro, que seria o score 2, a exigência de mantença dele é menor, por isso que existe o ganho compensatório, tá? E é onde ele está formando vísceras também. E aí eu vou caminhando para o score de condição corporal que eu desejo em cada projeto. Normalmente, os animais de confinamento, eles vão para o frigorífico em torno de 7 a 8 de condição de score corporal, que é quando o animal está em torno de 26 a 30% de gordura na carcaça. Tem alguma pergunta? Tem perguntas. Então, se quiser, pode fazer. É sem pergunta ou tem pergunta? Não tem nenhuma pergunta por enquanto. Tá, entendi. Então, normalmente eu faço assim, eu começo um confinamento considerando que os animais estão com score de condição corporal 3, tá? Onde a exigência de mantença é em torno de 90%, ele vai ter sim um ganho compensatório. Eu considero 50% de rendimento de carcaça nesse animal. E eu vou, à medida que vai passando o tempo e que ele vai acumulando gordura, ele vai chegando aí entre 7 e 8, tá? E aí eu vou olhar as exigências dos animais, onde as principais que a gente separou: energia, proteína, estratério, FDN, FDN fisicamente efetivo e proteína degradável no rumo. E o próximo passo é saber quais os alimentos disponíveis que eu tenho na região. Isso, o Brasil é muito grande, nós temos muita variação dos alimentos disponíveis. Então, às vezes, o que eu tenho na Bahia é diferente do que eu tenho em São Paulo, que é diferente do Mato Grosso, é diferente de Rondônia. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que estar muito atento. Pegar os alimentos da região, porque o frete interfere muito nesse custo, né?
e ver o que eu consigo usar dentro do que eu tenho disponível. Outro fator importante é analisar. A gente tem mandado muito alimento, muito insumo para laboratório para ver exatamente o que nós temos naquele alimento. Quando a gente pensa em milho, existe uma média de energia, proteína e assim por diante. Mas nem todo milho é igual. Se eu comparar um milho de pivô com milho de sequeiro, que sofreu a seca, um veranícola, com certeza o valor nutricional deles são diferentes. Então isso a gente tem que levar em consideração, por isso que é importante fazer análise. Uma outra coisa que a gente faz bastante no confinamento é a matéria seca. É isso que a gente trabalha, ou com a panela, né, as air fry, eu prefiro o cooster ou a estufa, tá? Então, em ordem de preferência minha, seria, por último, a air fry, depois o coaster, né, e depois a estufa. Isso é muito importante da gente fazer essa medição, até para fazer o ajuste. Todo programa, ele trabalha em matéria seca. Então, eu formulo em matéria seca. Então, se eu formulei que o animal vai comer 2 quilos de silagem, e deixa eu pegar a calculadora aqui, e eu considerar que essa silagem, fiz a matéria seca dela no Coster, por exemplo, e eu vi que a matéria seca dela está com 30%. Então, se ele vai comer 2 quilos de matéria seca na forma de silagem, e eu dividir por 30%, o animal vai comer 6,66 quilos de silagem. Mas se os mesmos 2 quilos, ontem eu estava num cliente que a silagem dele estava com 48, e eu dividi por 0,48, em vez de 6,6, ele vai comer 4,2 quilos por dia. Muda completamente a dieta. Então é muito importante a gente fazer sempre análise de matéria seca. A Penn State, eu uso bastante também nos confinamentos, e eu passo tanto no volumoso como no concentrado e na dieta total. Então, o que a Penn State me dá? A quantidade do alimento que eu fiz, que para na peneira 1, na peneira 2, na peneira 3 e no fundo. Com isso, eu consigo entender qual que é a eficiência de ruminação que esse alimento vai trazer para o meu animal. Então, eu consigo amenizar risco quando eu passo a peneira e entendo que cada alimento tem de fibra, que é a fibra fisicamente efetiva. E trabalhar bastante com subprodutos. Cada região tem um diferencial. Eu estava em Maceió, na região de Maceió, ali, uns 10 dias atrás, e eles têm disponível lá um subproduto da extração de óleo de coco. Nós mandamos analisar para ver o que tem, para ver se a gente consegue usar isso no confinamento. Então, assim, subproduto, que é muito regional, ele tem muita variação. Então, é importante a gente ver em cada região quais os subprodutos disponíveis. E aí vem a formulação na prática. Eu brinco que a formulação é como se fosse uma pintura de um quadro, né? Então, a hora que eu uso para formular, normalmente é à noite, sozinho no escritório, sem barulho, sem telefone ou de madrugada. Daí eu consigo pensar em todas as variações, o que eu preciso, calculando a exigência de cada animal do jeito que a gente falou até agora. Eu vou falar um pouquinho sobre sequestro, que ele não faz parte do confinamento, mas é uma estratégia que nós temos usado bastante. Tá? Sequestro nada mais é do que a gente pegar um lote de animais e fechar numa área. Tá? Eu, particularmente, prefiro trabalhar com piquetes e não currais. Tá? O bezerro mais jovem, ele sente mais o barro do que boi. Tá? Então, eu prefiro fazer piquetes, onde eu trabalho com 50 metros quadrados por animal. Significa que num hectare eu vou pôr 200 animais, tá? Com a linha de coxo. E aí, qual que é a estratégia do sequestro? Eu fecho os animais no final da seca, inicia a chuva, eu seguro os animais fechados por pelo menos 30 dias, que é quando vai sair o pasto, então ele já não está mais naquela fase
tão vegetativa, né? E aí sim eu solto os animais. Essa estratégia, sozinha, ela tem reformado fazenda. Porque o maior problema da pastagem é esse. Quando começa a chover, ele solta um brotinho, o animal vem e corta. Ele solta outro brotinho, o animal vem e corta. Ele lançou mão da reserva que ele tinha na raiz, o rebrote. E aí ele vai enfraquecendo e começa a rebrotar cada vez menos. Então o sequestro, normalmente, ele é na transição da seca para as águas. Tá? Normalmente, ele é de 60 a 90 dias. Ah, Maurício, mas eu não posso fazer mais tempo? Pode. Tá? O que normalmente, as médias, né, que a gente tem no sequestro, é de 60 a 90 dias. Mas, por exemplo, eu trabalho com a integração lavoura-pecuária. Eu tenho que entregar a área da soja, onde está a palhada, né? Eu tenho que entregar ali em setembro. Eles têm que dessecar para plantar a soja na entrada de outubro. Beleza, mas em setembro eu ainda não tenho pasto. Então eu posso trabalhar com os animais na integração lavoura-pecuária até setembro, fecho os animais no sequestro, começa as águas, sai o capim e eu solto os animais. Então, essa estratégia, junto com a integração lavoura-pecuária, é muito importante. E assim, se eu fosse montar hoje, e a pessoa tivesse capital para montar só uma estratégia, eu montaria o sequestro. Tá? Isso em manejo de pasto, tudo isso ele ajuda bastante. Normalmente, animais com menos de 240 quilos, tá? Que é o animal que desmamou na entrada da primeira seca, fecha ele no sequestro no final da seca. Tá? O custo da arroba produzida no sequestro, hoje, ele fica em torno de 150 a 200 reais. Vamos falar em 180 reais. Então, imagino que eu pego um bezerro, que a arroba dele hoje vale 400 reais, na seca, que seria quando ele estaria mantendo ou perdendo um pouquinho de peso, né? No máximo ganhando muito pouco, que para eu fazer ele ganhar um pouco, pelo menos, eu tenho que investir em estratégia, fecho ele no sequestro e consigo colocar em torno de 800 gramas a 1 quilo, que dá uma arroba por mês, uma arroba de 400 reais, onde eu gasto em torno de 180 a 200 reais. Então é muito rentável. E eu posso fechar outras categorias. Posso. Por exemplo, em projetos de cria, às vezes eu sequestro as primíparas na entrada da estação de monta. O custo dela é um pouco maior? É, porque é proporcional ao peso, né? Normalmente eu faço para comer em torno de 2,2% a 2,4% do peso vivo em matéria seca. Mas eu posso fechar precocinha, na entrada das águas, eu fecho, abro a estação de monta delas dentro do sequestro, eu garanto com que elas emprenhem melhor, e aí depois, entre as águas, eu solto. Como o sequestro ele é 80% volumoso e só 20% de concentrado na matéria original, então eu consigo voltar esse animal para o pasto sem que ele sinta. Tá? Só que eu preciso de uma estrutura. Então eu preciso ou de currais ou de piquetes, com coxo igual confinamento. Tá? Se eu faço em piquetes, eu ponho o coxo para lá de fora da cerca também, para facilitar o trato. Principalmente porque eu vou entrar nas águas com o sequestro rodando. Então vai fazer barro. E demanda volumoso. Eu tenho que ter um planejamento nutricional e produzir o volumoso para que eu use esse volumoso no sequestro. Então, por exemplo, nós pegamos um cliente nosso, ele passa um linhão dentro da propriedade dele. Nós montamos os coxos para fora do linhão, cercamos o linhão, tá? Obedecemos a distância do linhão, claro. Montamos a linha de coxo na cerca para fora do linhão. As áreas que eles pastejavam, nós fizemos silagem, no caso foi silagem de capim, e usamos essa silagem no sequestro. E a conta que eu faço é assim, ó. Um animal, normalmente, ele consome 1 tonelada de volumoso
de forragem, né, conservada no sequestro, no período aí de 60 a 90 dias. Nesse corte que nós fizemos, no caso era o Mombaça, nós produzimos 30 toneladas por hectare. Então, se eu fizer a conta, é como se eu estivesse pondo 30 cabeças por hectare. Por quê? Porque a automotriz que fez o corte, ela é mais eficiente do que o bovino para cortar e aproveitar essa silagem. Até porque eu corto até embaixo. Eu perco um pouquinho o valor nutricional dela, eu vou forçar ele a comer talo, mas eu ganho na minha lotação média do ano. Eu consigo aumentar minha lotação. A próxima estratégia, na sequência do sequestro, é o semi-confinamento, que é feito no período das águas, tá? A melhor época do ano, na minha opinião, para fazer o semi-confinamento é nas águas, que vai de dezembro a abril, que é a fase que o capim tem um valor nutricional e produz bastante. Essa semana eu estava num cliente, nós estamos com 14 UA por hectare no semi-confinamento. Ele está comendo 1,5% do peso vivo em ração, na matéria seca, e está comendo mais 0,5% do peso vivo de casquinha de amendoim, que é um volumoso alternativo que nós usamos lá. Os animais quase não mexem mais no pasto. O período de semi-confinamento, ele vai variar em torno de 90 a 120 dias. Tá? Vai depender do gado, do peso e da idade dos animais e do sexo que eu ponho no semi-confinamento. Fêmea, normalmente é em torno de 90 dias, 100 dias. Macho, normalmente em torno de 120 dias. Tá? Custo da arroba produzida no semi-confinamento é muito baixo. Tá? Normalmente abaixo de R$200 a arroba produzida. Os animais, eu tenho dado preferência para animais machos, no caso, acima de 390 quilos, para ficar os 120 dias. Mas eu posso fechar outras categorias? Posso. Posso fechar fêmea, posso fechar vaca. Então, aí vai depender do que cada propriedade tem de particularidade. Mas eu preciso de estrutura. Por quê? Porque eu vou fazer o fornecimento das rações em coxo. E aí, eu jogo esse coxo para o lado de fora do pasto também, para que o vagão não precise entrar no pasto, porque você imagina um vagão entrar num pasto, nas águas, onde os animais consomem em volta do coxo. Então, vai fazer barro. Por isso que eu prefiro jogar esse coxo para o lado de fora, ou eu deixo ele para dentro e concreto pelo menos 1 metro na beirada do coxo. Tá? E não demanda volumoso. Lógico que demanda uma estratégia, né? Onde eu vou calcular quantas unidades de animal eu vou conseguir colocar no projeto, mas eu não preciso cortar um volumoso e ensilar. E por fim, o confinamento, que é no período seco, mas hoje, antigamente era no período seco, né? Mas hoje é o ano todo. A gente tem cliente que confina o ano todo. O ciclo de cada confinamento é em torno de 75 a 120 dias. Eu tenho uma arroba produzida hoje na faixa aí de 200 a 230, vai depender muito do preço dos insumos. Eu dou preferência para animais acima de 390 quilos, tá? O peso ideal para mim é 13 arrobas, 390 quilos. Ah, mas eu posso fechar com 12, 360? Pode. Posso fechar com 14? Posso. Então, aí vai depender de cada projeto. Eu posso fechar outras categorias? Com certeza, igual às outras definições que nós fizemos, que é o semi-confinamento e o sequestro. Demanda uma estrutura, aí sim eu preciso de uma estrutura, preciso de armazenamento, eu preciso de curral, eu preciso de curral de manejo, eu preciso de silo, trincheira, e demanda volumoso. Demanda mais ou menos a mesma conta do sequestro. Eu faço conta aí de 1 tonelada de matéria original por animal. Fazendo a conta grosso modo, né? O animal comendo 10 quilos durante 100 dias. E aí, assim, nutrição estratégica termina aqui? Não. Tá? Porque depois a gente tem a estratégia
por trás da nutrição. Então, assim, a gente, às vezes, foca muito em só formular e fazer dieta. Mas por trás da dieta tem muita coisa que influencia no ganho. Então eu vou falar um pouquinho disso também, tá? Eu fiquei 30 anos da minha carreira para me tornar um especialista. Hoje eu me considero um generalista criativo. Por quê? É o conhecimento em T, que a gente chama. Então a gente fica uma parte da nossa carreira se tornando especialista, que é a base do T, e depois a gente abre o conhecimento para se tornar um generalista. Lógico que eu não posso tornar um generalista se eu não for um especialista, né? E aí o que eu preciso? Foco nos processos. Qual que é a diferença básica de um confinamento americano para o brasileiro? O cara tem processo. Eles fazem a mesma coisa, do mesmo jeito, todos os dias. E o brasileiro tem um pouquinho de dificuldade para fazer isso. Quando eu tenho foco nos processos, o que acontece? Eu consigo reduzir variações. Então, por exemplo, às vezes nós estamos fazendo silagem e no meio do caminho chove. Poucos clientes cobrem a silagem. Então aí toma chuva, muda a matéria seca da dieta, tem que mudar a dieta. Assim, quando a gente foca nos processos, é principalmente para isso, para reduzir variações. E gestão de manufatura. Eu comparo muito o confinamento com uma fábrica. E na realidade, é uma fábrica, né? Eu estou produzindo carne, né? Até a gente, quando faz as postagens, a gente coloca beef maker, né? O confinamento ou o projeto nada mais é do que uma fábrica de carne. E como toda fábrica, eu preciso ter gestão para produzir esse alimento, que é a carne. E aí começa pela compra dos insumos, tá? Então eu tenho que olhar o quê? Eu tenho onde armazenar esses insumos? Isso é uma das coisas. E como diz, tá tudo bem se eu puser embaixo de lona no começo, mas depois eu tenho que fazer uma estrutura para armazenar. Então, assim, eu posso começar de uma forma simples, mas à medida que vai passando o tempo, eu tenho que ir melhorando a minha capacidade de armazenagem. Oferta, então isso depende muito da época do ano, os preços no Brasil variam demais, a localização onde eu estou e o processamento. Nós vamos falar um pouquinho de processamento também. 60% do resultado financeiro está aqui, em insumos. Quando eu penso em armazenagem, eu preciso pensar o dimensionamento onde eu vou armazenar. Então eu preciso fazer a conta de quantos animais eu vou estar ou confinando, ou semi-confinando, ou sequestrando, para eu poder dimensionar quanto que eu preciso armazenar, tá? E o armazém, ele precisa estar próximo dos currais, logística, capacidade de armazenagem de insumos, fácil carregamento e descarregamento, proteção de chuva, e o milho, eu coloquei uma interrogação, que o milho, normalmente, ele ocupa um espaço no barracão. Mas hoje, nós temos feito muito grão úmido. O grão úmido é uma via de mão única, não tem volta. Quem faz, não deixa de fazer. Tá? Então, eu pegar o milho seco, reidratar e ensilar, ou eu colher ele úmido e ensilar. Tá? Normalmente em torno de 35% aí de umidade. E aí pode ser no silo, pode ser na bolsa, pode ser no trincheira, pode ser até de silo de superfície, não tem problema. Desde que seja bem feito. Como é que eles apresentam as esteiras aí? Como? Desculpa. Tá bom. Isso aqui é um confinamento americano, tá? É um confinamento para 60 mil animais. Aí eu pergunto assim, 60 mil cabeças, confina o ano inteiro. E o que mais chama atenção nesse vídeo? Você vê a boiada padronizada, o coxo extrusado, ali
à frente do confinamento de cano. Então, assim, além do céu, né, que tá lindo, mas o que mais me chama a atenção no confinamento americano é esse aqui. É um confinamento de 60 mil animais, e olha a quantidade de espaço que eles têm para armazenar insumo. São 7 boxes pequenos e o carregamento lateral, que pode ser a batbox ou pode ser no caminhão misturador, do jeito que for. Mas o mais importante é isso. É enxuto. O brasileiro adora, às vezes, dar uma floreada no negócio, né? E gasta muito dinheiro à toa com isso, porque não é dimensionado. Então, assim, qual a diferença do Brasil e dos Estados Unidos? Por que que eles não precisam de barracão grande e nós precisamos? Porque a variação de preço no Brasil é muito grande. Então, nós temos que ter capacidade de armazenar, tá? A logística nossa é ruim. E chove. A maioria dos confinamentos nossos são montados em regiões que chovem, tá? Nos Estados Unidos, o preço dos insumos quase não varia durante o ano. Existe uma variação, mas é menor do que a nossa. Eles têm estoque, então eles têm capacidade de estocar na roça. A média diária das propriedades americanas, acho que é em torno de 128 hectares. Todos os produtores de milho, soja, trigo, o que for, eles têm silo graneleiro, secador dentro da propriedade. Então, os caras colhem, vendem o que eles precisam para pagar o custo, pega o que sobrou e guarda dentro de casa. Eles têm capacidade para isso. Todas as propriedades são desse perfil. E sem logística. O americano, principalmente trem, né? Você vê as linhas de trem deles são muito usadas e são muito bem feitas. E chove pouco. A maior parte do confinamento americano é em regiões que chove 200, 300 milímetros por ano. Então, isso é uma vantagem. E aí, isso aqui é só um desenho, um projeto que eu faço de barracão nos confinamentos de cliente nosso, tá? Então, eu sempre faço a área de carregamento com desnível, e aí entra parte de fabricação, eu consigo economizar o pistão da pá carregadeira ou do trator, da pá. Eu tiro toda a coluna da frente para evitar acidente. Aqui é um barracão de 5 boxes. Cada box tem 5 de largura aí por 15 de comprimento. Eu aproveito a estrutura do telhado para fazer armazenagem ou garagem de trator no fundo. E com isso eu consigo armazenar insumo para eu usar no dia a dia. E aí a pergunta é assim, se o confinamento crescer, eu tenho que aumentar meu barracão? Não. O metro quadrado de um barracão desse hoje vai sair em torno de R$1.000. O metro quadrado de um silo trincheira concretado custa R$500. Então, o crescimento do meu projeto, eu vou aumentar silo trincheira concretado, onde eu vou armazenar grandes quantidades de insumo e trago para o barracão só o que eu vou usar na semana, na quinzena ou no mês. E com isso eu consigo manter o tamanho do meu barracão. Eu tenho 5 boxes, eu posso colocar 5 insumos diferentes, e com isso eu armazeno a diferença disso em silos trincheira. E aí eu fiz uma simulação, eu formulei uma dieta, tá? É uma dieta comum, tá? Milho seco, eu pus o grão úmido também, casquinha de soja, caroço de algodão, DDG, ureia, núcleo e silagem de capim. Eu fiz mais ou menos uma conta de um animal comendo 18 quilos por dia, então aí tem o que vai comer de cada insumo por dia, durante 100 dias, para 1.000 animais. Formulinha básica, tá? Eu pus um peso inicial de 390 quilos, que no rendimento de entrada de 50% é um animal de 13 arrobas. Pus um ganho médio aí de 1,660 kg durante 100 dias, então ele sai com 556 quilos. No 54, eu estou sendo bem bonzinho e conservador, sai com 20 arrobas. Significa que ele ganhou, durante o período, 7 arrobas líquida. Beleza, então essa aqui é a dieta.
eu tenho aqui para 1.000 cabeças, eu preciso aqui de 117 toneladas de milho, 306 toneladas de grão úmido, casquinha de soja, caroço de algodão e assim por diante. E aí, o que eu fiz? Eu fiz toda a compra de insumo na safra ou toda a compra de insumo na entre-safra. Então, eu fiz um milho de R$60 o saco, compramos até por menos esse ano, e coloquei ele a R$90 o saco, chegaram a comprar até mais do que isso. Fiz a mesma coisa para o grão úmido, para a casquinha de soja, para o caroço de algodão, para o DDG e para a ureia. Núcleo e silagem eu mantive o preço. Beleza. Aqui no verde, onde eu fui eficiente na compra de insumo, e no vermelho é onde eu não me atentei com isso e saí comprando insumo na época que não deveria. Isso aqui é o resultado. Quando eu compro tudo na safra, aquela dieta para aqueles animais, eu gasto para engordar R$1.070. Se eu comprar tudo na entre-safra, eu gasto R$1.450. Então isso dá uma diferença aí, a diária desses animais, eles passam de R$10,70 para R$14,50, e o custo da arroba engordada só nutricional de R$150 para R$200. Então, olha a diferença que dá só o fato de eu comprar tudo na safra ou tudo na entre-safra. Então, não é só a formulação. Por isso que a gente fala da estratégia por trás da nutrição. Isso dá uma diferença de R$380 mil, que no período de 6 meses, 35%, ou 5,8% ao mês, só na diferença de comida. Aí o que a gente pensa em cima disso? Quando eu tenho insumo barato, o boi só é uma ferramenta para transformar esse insumo barato em dinheiro. Ele é uma maquininha, onde eu ponho de um lado o insumo e sai o dinheiro do outro lado. Então, a gestão de estoque, de compra de insumos, é mais importante, às vezes, do que a dieta que eu estou usando. Porque se eu conseguir aumentar 100 gramas por dia na engorda, o impacto é menor do que eu comprar o insumo na época certa. Então, isso é uma coisa que a gente tem batido bastante. Tá? E trabalhar bem-estar animal. Isso aqui também dá lucro. Então, por exemplo, barro. A gente sabe que 10 centímetros de barro, 200 gramas de ganho a menos naquele dia. Poeira pode trazer doenças respiratórias e pode diminuir meu desempenho. Água de qualidade. Hoje todo mundo sabe que a água de qualidade pode aumentar em até 100 gramas de ganho diário. O espaço influencia a área de chegada no coxo, por isso que dentro de um projeto de confinamento, isso é muito importante. Sombra. Hoje tem muito trabalho em cima de sombra. Tá? Alguns trabalhos mostram que o animal ganha, no período, até meia arroba. É muito dinheiro. Tá? Fazer uma pré-adaptação antes da entrada do confinamento é muito importante também. Porque os animais, eu consigo formar lotes, tá? Lotes contemporâneos e tal, e daí eles entram para o confinamento já com o lote formado. E uma coisa que eu costumo seguir bastante também é fazer currais para no máximo 120 cabeças. Tá? Isso aqui também tem diversos estudos. Nós já fizemos uma palestra com a Fernanda Macitelli, que falou sobre isso. Fez curral de 80, 100, 120, 150. E assim, acima de 120 cabeças, começa a impactar no ganho também. Tá? Esse animal, se 10 centímetros diminui 200 gramas de ganho, esse aqui vai diminuir quase meio quilo. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa evitar. E para evitar isso, nessa foto está mostrando, olha o tanto que o terreno é plano. Não tem saída de água. Vai fazer barro. Por isso que o projeto tem que ser desenhado, e isso é uma das coisas que eu penso. Eu sempre gosto de usar entre 2% e 4% de declividade. Eu vou mostrar um negócio. Isso aqui, nós matamos muito boi de cliente num frigorífico.
e ele disponibilizava para a gente gamela em cima de uma balança eletrônica. Então a gente pesava todo o abscesso de vacina que era retirado dos animais. Tá? Eu peguei 3 lotes aqui. Um lote perdeu em média 387 gramas por carcaça. Isso é 2,58% de uma arroba de 15 quilos. Numa arroba de R$300, R$ 7,74 por animal. Então, 7,74 vezes 1.000 animais, R$ 7.700 só em perda de abscesso vacinal. O segundo lote perdeu 714 gramas de média por carcaça. R$14 por boi. 1.000 boi, 14 mil. E no último lote, 1,2 kg de abscesso de vacina médio. Tinha animal de mais de 2 quilos, tá? Isso é 8% de uma arroba. Isso dá R$24 por animal, ou R$24.000 por ciclo. É muito dinheiro. E aí, para quem acha que não existe, ó, esses animais entraram no confinamento com esses abscessos de vacina, e eu acompanhei eles durante toda a fase de confinamento e acompanhei no abate. Ó, isso aqui ele já está na sangria. Olha o tanto que perdeu. Esse aqui perdeu 4, 5 quilos. Tá? Esse lote deu 1,2 kg de média. E o que a gente faz para melhorar isso? Hoje a gente não quer bater recorde mais. Vacinei, preparei 700 animais no dia. Hoje a gente pega animal por animal e faz subcutâneo. Puxa o couro, faz debaixo do couro, capricha. Isso aqui pode economizar R$14 por animal, só o fato da gente fazer desse jeito. E para finalizar, o conhecimento é o acúmulo de informações. E sabedoria é aplicar o conhecimento de forma simples. Quanto mais simples a gente aplica o conhecimento, maior a chance de ter o resultado. É o tradicional arroz e feijão bem feito. E pegando um gancho, conhecimento é saber que tomate é uma fruta, e sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Então, eu agradeço a paciência de vocês por estar com a gente aí até agora. 1 hora de palestra. Tá certo. Bom dia, Maurício, tudo bem? Bom dia. Eu atrasei uns minutinhos aí, peço desculpa, meu amigo, mas é um prazer enorme ter você aqui. Eu acho que você podia ficar mais umas 4 horas, que eu tenho que aprender mais um pouco, tá? Foi uma baita aula, muito bom, acho que agrega demais, acho que está totalmente em linha com essa pecuária mais moderna que a gente vem vendo. Essa última fala tua, eu sempre falo meu curral, que devagar é rápido. Se a gente fizer a coisa certa, do jeito certo, e não precisar repetir, a gente vai ter a produtividade que a gente quer, né? E assim, para mim, eu pela primeira vez na vida eu vou sequestrar bezerro esse ano, e para mim foi altamente valioso estar aqui e receber essa aula tua, tá? Eu acho que tem algumas perguntas aí, então quem quiser, eu só queria entrar para te agradecer demais o tempo, a atenção, é um privilégio ter você aqui, e aí quem quiser fazer perguntas, pessoal, fiquem à vontade. Tá, eu que agradeço a oportunidade, viu, Tiago? E a gente está usando o eRanch. Opa, tá? Aí sim. A Milena já fez algumas aulas, não sei quantas, mas ela já fez. E ela já, Maurício do céu, é muito recurso, é muita coisa boa, então isso é muito bom, isso é muito legal. Que bom. E estamos aqui para feedback, para vocês precisarem, tá? Estamos à disposição. Eu sei. Vamos lá, pessoal, perguntas? Todo mundo aprendeu tudo? Maurício, eu tenho uma pergunta. Primeiro de tudo, parabéns, excelente palestra, é que o Thiago falou mesmo. Daria para não só mais algumas horas, mas um dia inteiro de conversa conversa boa. Em relação ao sequestro, você acha que é válido e eu consigo trabalhar com pastejo deferido mais sequestro? Consegue. Porque o pastejo deferido, você vai aproveitar ele mais na entrada da seca.
né? Quando chegar no final da seca, a qualidade desse pasto ele vai cair, né? Então, aí é a hora estratégica de entrar com o sequestro, tá? Por isso que eu falo, o sequestro ideal é que ele não seja muito comprido. Então, o que eu quero no sequestro é de 60 a 90. Já teve cliente que nós ficamos até 120 dias, aí vai depender muito do que o cara precisa. Ah, não tem pasto, sequestra, né? Então, é uma ferramenta, eu falo que ele é tão rentável ou mais rentável do que o confinamento. Sim. Tá? Porque você compra o bezerro, para quem compra, por exemplo, para quem não cria, ele compra o bezerro na época da seca braba, julho, agosto, setembro, tudo acabou, né? Então você compra o animal escorrido, que vai pesar menos, e você vai pôr uma arroba por mês nele. 90 dias você pôs 3 arroba. Comprei um bezerrinho de 180 quilos, rapaz, ele foi para 9, virou garrote. Sim. Entendeu? A gente tem usado muito sequestro, bastante mesmo. Bom demais, obrigado. Maurício, tem uma dúvida no chat. A Débora perguntou: você enxerga muitas diferenças nas estratégias dos confinamentos de 5, 10 anos atrás para hoje em dia? Muita. Porque assim, ó, o que nós fizemos, nós técnicos? Nós fomos buscar referência. Então, eu tenho oportunidade de viajar para fora do Brasil 1 ou 2 vezes por ano. O que eu faço na viagem? Eu não quero saber qual que é a dieta que eles estão usando. Eu quero saber como que eles estão fazendo. Eu vou buscar insight, eu brinco nas palestras que eu dou para a faculdade, que o único super-herói que não tem poder é o Batman, né? Não tem superpoder. O que ele tem? Ele tem um cintão de utilidade, que ele vai guardando ferramenta ali, que ele vai usar essa ferramenta para alguma coisa em qualquer hora. Então, quando a gente vai visitar uma propriedade, um cliente, algum lugar, o que eu quero? Eu quero juntar a ferramenta no meu cinto de utilidade. Eu vou olhar um trinco de porteira, vou ver a forma que ele faz o carregamento, vou ver como que ele armazena. É isso que eu vou observar na viagem. Entendeu? E o Brasil, hoje, ele é referência. Ele é referência. Hoje vem americano para cá, porque os nossos desafios são muito maiores que os dos americanos. O americano usou a mesma dieta durante muitos anos. Não mudava. Por que o NRC demora quanto tempo para ser atualizado? Né? Tá certo que é pesquisa, demanda tempo, tudo. Mas tem nutricionista americano que trabalha com a mesma dieta há mais de 5 anos. Agora, com o DDG, aí agora deu uma cutucada nos gringos. Mas o nosso desafio é muito maior. Nós vamos para um lugar, tem casquinha de soja, no outro não tem, no outro tem isso, no outro tem aquilo. Então, assim, o desafio do nutricionista brasileiro é muito maior do que o americano. Então, respondendo a pergunta, né? Então, assim, de 5, 10 anos para cá, muita coisa mudou no confinamento brasileiro. Primeiro, a maioria dos confinamentos eram só na seca. Era uma estratégia para ganhar dinheiro. Que na seca faltava boi, a arroba subia. Hoje não tem mais isso, né? Pela quantidade de confinamentos e tecnologias que a gente vem colocando dia a dia, hoje já está mais bem distribuída a oferta de boi gordo. Então, isso é uma das coisas que mudou. Hoje, confinamento, a maior parte é o ano inteiro. Uma coisa que evoluiu muito, as máquinas nossas. Vagão misturador de 10 anos, 20 anos para cá, nossa senhora, tanto que evoluiu. Balança eletrônica, com programas, né, de controle, né, os aplicativos que estão aí, ó, né, que é o caso do Rancho, tanto de ferramenta que ele traz para o produtor. Antigamente era na cadernetinha, papel de pão. Então, assim, essas tecnologias vieram para ficar. O DDG hoje é um desafio nosso. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos quando começaram as primeiras usinas de etanol de milho.
Isso foi, acho que em 2007, se não me engano. Os americanos, os confinadores americanos estavam pé da vida e preocupados, porque a usina entrava comprando milho, o milho subiu. Só que uma coisa que eu vi lá, que eu achei muito interessante, é que as instituições de pesquisa, elas não ficam inventando moda lá. Elas resolvem o problema do produtor rural. Esse é o foco delas. 90% dos trabalhos científicos, técnicos das instituições de pesquisa lá era em cima de DDG e WDG. Naquela época. E aí o produtor americano percebeu que ele ia perder um pouco do milho que ele usava, mas ele ganhou um subproduto riquíssimo, que tem 3 vezes mais proteína que o milho, que tem quase a mesma energia. Dependendo da dieta, tem mais, né? Então, assim, essa evolução de subproduto, de maquinário, até de operacional, nós evoluímos muito no operacional. Tá? Hoje eu olho um confinamento, a gente fala assim, a gente tem que desenvolver a visão 360 graus. Tá? Então, quando eu chego no confinamento que ele está rodando, eu primeiro olho de longe, observo todas as operações, para depois eu entrar na operação, em cada fase da operação, e ver como é que ela está. Que é a visão 360 graus que a gente tem que ir construindo durante o tempo. Mas com certeza, mudou muito de 5, 10 anos para cá, evoluiu bastante. Bom demais. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho, vocês me ouvem? Sim. Maurício, você citou os subprodutos, né? A gente tem diversos aí de acordo com cada região. Mas você acha que tem algum que vem sendo utilizado, que tem apresentado assim bons resultados, que merece o destaque, que merece ser mencionado? DDG. O DDG, ele está quase que no Brasil inteiro. Eu estive em Alagoas, na região de Maceió, lá, e eu fui num projeto de uma usina que me chamou para montar um projeto estrutural. Engraçado que, assim, com o passar do tempo, a gente, como convive muito na operação, eu sei onde o barracão tem que ser feito, a forma que ele tem que ser feito, onde tem que ser o carregamento, como que tem que ser a água, de onde que vem, a declividade. Eu fui lá fazer um projeto estrutural de um confinamento. E na região, eles têm uma usina de etanol de sorgo que está produzindo WDG. Eles ainda não têm estrutura para secar. Então, ele produz o WDG, que é o wet, né, que é o úmido. Mas no futuro, com certeza, eles vão começar a produzir o seco também, né, que é o dry. Então, assim, eu acho que o WDG hoje, ninguém mais se preocupa muito com proteína em dieta, né? As proteínas, antigamente, as dietas eram com 13, 14 proteínas para economizar. Hoje está 17, 18, a bactéria vai lá e escolhe qual proteína que ela quer e está tudo certo. Então, eu falo que o DDG e o WDG, no caso, eles vieram para ficar no Brasil. Cada ano vai montar mais usina de etanol de milho, tá? E vai ter cada vez mais disponibilidade desse subproduto e menos disponibilidade de milho. Isso é uma via de mão única também. Tá? E uma coisa legal, que a gente falou pouco, é o grão úmido. Né? A silagem de grãos reconstituída, ou a silagem de grão úmido, úmido, colher seco e reidratar, ou comprar seco e reidratar, isso é uma outra coisa que está crescendo demais. Você vê, hoje eu tenho cliente usando milho de R$30. Desculpa, R$50. Não, na Rondônia, R$30. Em São Paulo tem de 50. Então, assim, a pessoa que comprou um milho de R$30, armazenou na forma de grão úmido, e está usando hoje, e deixando de comprar um milho de 90, imagina o resultado financeiro desse confinamento. Então, o grão úmido também é uma via de mão única, e não tem volta também.
Show, Maurício, obrigada. A Maurício, Milena me mandou uma dúvida. Pode falar, Fran, pode falar. Travou. Maurício, bom, vou falar a minha aqui. Para buscar mais informações, estudar mais um pouco essa questão, o que você sugere, hein? Algum curso, alguma coisa, enfim. Eu me considero muito leigo nessa parte de nutrição, de planejamento, nesse tipo de coisa, sabe? Cara, Thiago, é difícil hoje, assim, ó. Você sabe o que eu tinha vontade de fazer hoje? Um curso para nós. Pode ser também. Cara, um curso de engenharia de produção. Falta muito isso na pecuária. Uhum. Essa viagem que nós fizemos lá para Alagoas, nós visitamos alguns confinamentos na região. Cara, falta, sabe como que vai construir, fazer o planejamento, construir no lugar certo, da forma certa. Eu não aguentava, né? Falei, moço, posso palpitar? Nós chegamos no confinamento lá que o cara estava construindo. Aí eu não aguentei. Falei, posso palpitar? Pode, claro. Falei, ó, isso aqui não faz assim, isso aqui você muda assim, isso aqui você faz assado. Porque assim, 100% de chance de dar errado. Uhum. E você construir uma estrutura de forma errada, começar tudo, né? Ou você vai gastar para desmanchar e fazer de novo, ou você vai conviver com isso o resto da vida. Uhum. Uhum. Então, assim, é isso que eu falo, que é engraçado. Hoje, eu tenho muita demanda para fabricação, para construção de estrutura. Uhum. Porque fica meio que automático, né? Você bate o olho, você fala, ó, tem que ser aqui. Hoje, a gente tem feito o planejamento da estrutura já pensando na sombra. Uhum. Qual que é o melhor sentido da sombra? Norte-sul. Sim. Né? Porque o sol vem leste-oeste, a sombra anda, o sol é bactericida, ajuda a secar barro, mata bactéria. Então, assim, quando eu vou fazer uma estrutura, essa estrutura que nós fomos lá para montar, é para 2 giros de 5 mil animais. Eu já aloquei o confinamento pensando na sombra lá no futuro. Claro. Porque está saindo do zero. E hoje, nós ainda estamos na moleza em relação a isso. Isso vai ser obrigatório um dia. Nós vamos ter plano contingencial de calor. Tá? Alguns países já é obrigatório. Se morrer um boi no confinamento que não tinha um plano de contingência, lacra o confinamento. Então, assim, não tem outro jeito. Nós já temos que pensar nisso. Tem que profissionalizar, né? Tem que pensar nisso, Então... Não, legal, bom demais. A Franciele tinha uma dúvida da Milena, o que ela... A Milena mandou uma pergunta aqui no WhatsApp para eu poder fazer para você, Maurício. Ela disse que você sempre dizia que o Brasil era menos desenvolvido em relação aos Estados Unidos. Você mudou de opinião? Como que continua isso? E como que você enxerga os confinamentos do Brasil no futuro? É porque eu brincava com ela, e ela ficava pé da vida comigo, que eu falava assim, qual que é a vantagem de você morar num país em desenvolvimento? Quando você vai para os países desenvolvidos, é como se você estivesse olhando uma bolinha de cristal, você consegue prever o que vai acontecer no país da gente, né? O que vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos, 5 anos? Então eu falava muito isso para ela, ela ficava brava comigo. Mas hoje eles vêm aqui olhar a nossa bolinha de cristal. Eu vou fazer uma contribuição, Maurício. Eu sempre falo em palestra que o Brasil ele é continental, né? Então a gente tem desde a melhor pecuária do mundo até talvez uma das piores pecuárias do mundo. Eu acho que o grande desafio nosso é subir essa barra, porque a média ainda é medíocre. A gente precisa atuar justamente, eu acho que do teu evento, enfim, a gente sempre provocar as pessoas a serem melhores, né? A executarem melhor, a buscar melhores resultados, né? Então a gente precisa subir essa média. A média ainda é ruim. A gente vende tecnologia para o mundo inteiro hoje, mas são tecnologias da pontinha da pirâmide e ainda não permearam
essa base, né? Que eu acho que é justamente esse trabalho que está vindo agora. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, Thiago, pensando nessa moçadinha mais nova que está vindo aí. Aonde você gostaria de estar hoje? No país que não tem o que fazer mais? Ou onde a gente tem muita coisa para fazer? Com certeza a oportunidade está aqui, não tem dúvida. E olha, quem arregaçar a manga e trabalhar e fazer direito, porque não adianta querer cortar caminho, né? Então, o menino lá do Ultradense fala, faz certo e dá certo, né? Então tem que fazer planejado, e é difícil, porque se você começar errado, você já vai estar carregando uma âncora aí pro resto da vida, né? Então tem que tentar buscar as pessoas que entendem desse assunto para começar direito, para orientar e já começar direito. E é exatamente o que eu falo, nós estamos no lugar certo, na hora certa, entendeu? O que tem o Brasil para construir é muito grande, entendeu? E até assim, né? Entre nós aqui, só nós e mais 39 pessoas. Cara, se todo mundo entrasse com tecnologia ao mesmo tempo, o preço da carne ia baixar. Despenca. Né? Então, assim, essa entrada, né, que o pessoal vai entrando, isso é bom para o mercado. Com certeza. Eu acho que nossa carne cada vez mais vai ocupar um lugar melhor, porque hoje a gente vende volume, né? Eu acho que a gente vai evoluir para o sentido da qualidade e para essa diferenciação de produtos do Brasil. Eu acho que... Mas precisa mudar muita coisa, principalmente no frigorífico. Né? O frigorífico precisa começar a pagar um pouquinho mais por uma carcaça melhor. Mas, bom, tem alguns grandes que já estão fazendo classificações. Não mostram para a gente, mas já estão fazendo. Então, mas aí eles pescam na linha, né? Exatamente. O próximo passo vai ser eles começarem a ir para o lado da classificação de carcaça, como a gente vê nos Estados Unidos, Austrália. À medida que for aumentando a demanda, né? Você imagina agora com essa briga da China com os Estados Unidos. Eu acho que vai isso suprir, é pra gente. A gente não tem carne para suprir. Estão falando que vem mais da Austrália, né? Mas assim, uma coisa que eu tenho observado, Thiago, está existindo uma corrente muito forte dos grandes confinadores a produzir numa parte do confinamento novilha Angus. Carne premium, né? Tá tendo uma corrente aí que eu tenho visto isso em bastante confinamento grande aí, que a gente às vezes visita ou conhece, que tá tendo uma linhazinha já partindo para isso. Isso é inevitável. Agora, o que a gente defende é que a gente precisa conseguir retroalimentar a cria a partir da carcaça. É justamente o safe beef que a gente tem, entendeu? Porque o criador, ele não sabe o que a genética dele está usando, está produzindo lá no gancho. E aí é um monte de que aí você fala, esse negócio da baia da novilha Angus, mas você tem novilha Angus, você não tem uniformidade, né? Que é o que a gente precisa ter, né? Ainda não tem. E aí, assim, né? É o que eu falo bastante também. Quanto mais eu estudo nutrição, mais eu sou apaixonado na genética. Que as diferenças de resultados ligados à genética é muito grande. Eu tenho cliente que mexe com gado PO, com gado puro. Até um deles é na Bahia. E a mesma dieta que eu uso aqui no confinamento, ou próxima dela, que o ganho normalmente é 1,6 kg, 1,7 kg, ganha 2. Né? Então, assim, você vê o peso que tem a genética no resultado, né? Tem que parar de boi de boiada promovido a touro, né? Não, cara, pelo amor de Deus, isso é elege um boi de boiada. Ô Maurício, tá com a pergunta aqui, mas eu tô ficando velho, esqueci agora. Não, esqueci mesmo esse negócio, mas esse negócio de boi de boiada é um troço inacreditável, como é que a gente tem um déficit ainda de uma percepção tão errada das pessoas, né? Não, a pergunta que a gente faz é a seguinte: eu ando olhando, lá na minha fazenda eu estou buscando qualidade de carne, né? Estou tentando orientar um pouquinho para esse lado, eu faço cria hoje, né? E na seleção de touros para usar, normalmente eles são inversamente proporcionais, a conversão e a qualidade. Né? Então, assim, você vai olhar um touro que tem muita conversão, normalmente marmoreio, as características de qualidade não são as melhores possíveis. Né? Você compartilha disso? Como é que está a tua percepção em relação a isso?
Tiago, eu acho assim, ó. Cada raça é especializada numa característica. Entendeu? Eu acho que não adianta a gente ficar perdendo muito tempo pondo marmoreio no Nelore. Entra com uma raça, cruzamento com o Nelore, com uma raça que tem essa característica, entendeu? Vai entregar. Eu acho que tem que ser mais simples, né? O que eu busco num touro Nelore? Ir os exageros, nem muito baixotinho e nem muito grande, muito alto. Então, o médio ali é o ideal para mim. No cruzamento, não. No cruzamento eu quero touro de frame alto, né? Porque ele está dentro do botijão, ele não precisa andar atrás de comida, ele não precisa passar calor. Eu quero touro de frame alto. Porque daí eu tenho capacidade de pôr muito peso nos filhos dele. Ah, mas eles são mais tardios. Tem problema. Eles... Encaixa, né? Isso é uma tendência mundial, né? O peso de carcaça vem subindo. O que o americano fez? O americano diminuiu o rebanho e aumentou a produção de carne. Como? O mesmo bezerrinho que nascia lá atrás, que morria com 18, foi para 20, 22, o peso americano é 26 arroba. Então, o mesmo bezerro produz 26 arrobas no final, né? Sem aumentar a cria. Então, olha o que é a estratégia, né? A cria americana nunca teve tão baixa. Baixou de 30 milhões de vaca. Isso faz com que, né, entre nós aqui, estão fudidos. O americano, ele tá assim, ele não tem o que fazer. Cada crise, o rebanho baixa e não volta onde estava. Tá? Eles estão já, assim, é segurança alimentar, né? Então, não tem outro caminho para eles. Quanto mais tempo fica no confinamento, mais doença dá. Porque para aumentar o peso de carcaça tem que ficar mais tempo, tem que entrar mais cedo. Assim, mortalidade americana é 3, 4% no confinamento. Rapaz, é muita coisa. Quando dá meio aqui, a gente já fica preocupado, né? Então, assim, porque muito tempo no confinamento vai dar mais doença, não tem outro caminho. Então, assim, voltando, né? Eu acho que o touro ideal, pensando nas filhas, ele tem que ter habilidade materna, leite, tudo isso, facilidade de parto. Mas tem que ser um touro que passa ganho de peso. E não só na desmama, né? Ano e sobre ano. Agora, se ele vai pôr mais gordura ou menos gordura, ele deixa comigo que eu faço. Entendi. Né? Eu acho que a grosso modo é isso aí. Perfeito, maravilha. Maurício, tem só mais uma última dúvida do Paulo. O sorgo reidratado pode substituir em 100% milho sem perda de qualidade e palatabilidade na dieta? Pode. Pode? Pode sim. Pode. Aí, e sem ser muito demais. rápido para responder, né? E assim, existe o milagre do processamento, né? Quando eu transformo o sorgo em grão úmido, eu faço com que ele vire milho. Entendeu? Então, assim, o sorgo úmido fica muito próximo do milho seco. Mas o milho úmido é superior ao milho seco. Então, eu consigo transformar sorgo em milho? Consigo. Mas não sorgo em milho úmido, entendeu? Então, ele melhora, sim, a qualidade. Uma coisa que tem que atentar muito quando eu vou fazer o processamento de sorgo para grão úmido é que eu tenho que quebrar esse sorgo. Tudo que passar inteiro na máquina passa inteiro no animal, tá? Então eu tenho que me atentar muito no processamento. E processar sorgo é diferente de milho. E só assim, sem muita alongar muito, eu fui num confinamento, numa leiteria no Chile. E eu olhei o grão úmido deles, vaca de leite tem aquela linha no Brasil que tem que ser fubá, né? Eu olhei um grão úmido de vaca de leite lá, só quebrado ao meio. Esse cara tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando, né? Aí eu fui olhar e fui questionar o cara. Aí ele me explicou, não, para render o processamento, a gente só quebra. Ensila, ganha tempo e fecha. Quando a gente vai usar,
passa na máquina de novo e requebra o que vai usar no dia só. Puta merda. Olha que, né? Que insight. Eu vi isso nos Estados Unidos também. Então, mas é isso. Beleza, então. Maurício, mais uma vez quero agradecer a sua presença. Acho que foi muito produtivo o conteúdo, o momento de discussões também. Portas abertas para você também continuar dando as palestras aqui para nós. E é isso. Pessoal, mandem sugestões no chat de novos encontros, novos temas para a gente trazer aqui para o Café com Pecuária. E é isso. Boa semana. Estamos à disposição. Eu que agradeço pela oportunidade, agradecer de novo, viu, Thiago, por estar aqui. Isso aqui não é uma palestra, isso é um bate-papo. Bate-papo. Tá? Uma maravilha. E qualquer coisa que vocês precisarem, no Instagram, eu não sou muito ativo, não, mas a Milena então ela posta muita coisa para mim. Então... Maurício, você já conheceu o Irã de Confinamento Novo que nós lançamos agora ou não? Quero conhecer. Quero conhecer. Porque os feedbacks são muito bons, viu? Quero conhecer, com certeza. Maravilha, pessoal. Obrigado, viu? Uma ótima semana, um ótimo dia para vocês. E daqui a uns dias tem mais. Obrigado, Maurício. Um abraço, fica com Deus. Um abraço, obrigado a todo mundo.